Já parou para pensar que os maiores momentos da história, sabe? Aquelas viradas, as grandes descobertas, as tragédias, muitas vezes não foram parte de um plano genial. Na verdade, nasceram de erros. Erros pequenos, quase bobos. Pois é. E se tudo fosse só um acidente? É isso que a gente vai ver hoje. Como o destino de nações inteiras, e às vezes do mundo todo, foi traçado por falhas humanas. Olha, se prepare porque a realidade, muitas vezes, é bem mais maluca que a ficção. A gente vai começar com um esquecimento, um descuido num laboratório que, num acaso assim impressionante, acabou salvando milhões de vidas e mudou a medicina para sempre. Depois a gente vai ver o poder devastador de uma única palavra. Um erro de tradução entre duas nações em guerra que levou a uma catástrofe humana e praticamente redesenhou o final da Segunda Guerra Mundial. E, por último, a história que é, talvez, a mais impressionante de todas, sobre uma decisão de desobedecer. O momento em que um homem, contra tudo e contra todos, confiou na própria intuição. E, nesse ato, pode ter simplesmente salvado o mundo do fim. Então, nossa primeira parada é lá em 1928, com um erro que virou um verdadeiro milagre da ciência. É um exemplo perfeito e impressionante de como o acaso pode ser muito mais esperto que qualquer plano. Penicilina. Hoje em dia, tomar um antibiótico é a coisa mais normal do mundo, né? Mas antes dela, qualquer infecçãozinha podia te matar. E a sua descoberta? Essa não teve nada de planejado. A história chega a ser engraçada. O cientista Alexander Fleming, que, dizem, era bem bagunceiro, saiu de férias e largou uma placa de cultura de bactérias na bancada. Quando ele voltou, notou uma coisa impressionante. Um mofo tinha crescido ali, e ao redor desse mofo, nada. Um círculo perfeito onde todas as bactérias tinham morrido. Esse descuido, esse simples esquecimento, levou à criação do primeiro antibiótico. E o resultado? Milhões, talvez bilhões de vidas salvas desde então. É ou não é impressionante pensar que um dos maiores avanços da medicina nasceu de uma bancada de laboratório bagunçada? Agora, segura aí, porque o contraste é brutal. A gente sai de um erro que salvou vidas para um que custou centenas de milhares delas. É a prova mais sombria e impressionante de como a comunicação é uma coisa frágil e de como uma falha pode ser fatal. Julho de 1945, fim da Segunda Guerra. Os aliados exigem a rendição do Japão. O primeiro-ministro japonês, pressionado, responde para a imprensa com uma palavra: mokusatsu. Só que essa palavra é super ambígua. A intenção era dizer algo como sem comentários por enquanto, sabe? Ganhar um tempo. Mas para os americanos o que chegou foi outra coisa: rejeição com desprezo. Essa interpretação, ela selou o destino de duas cidades. 10 dias depois, as bombas atômicas caíram sobre Hiroshima e Nagasaki. Mais de 200 mil pessoas morreram. Tudo por causa de uma palavra. Uma única palavra perdida na tradução. O peso de um erro desses é simplesmente inimaginável. Nosso próximo caso mostra que um erro não precisa ser gigante para causar um desastre. Às vezes, uma coisinha leva a outra, que leva a outra e pronto. Vamos para a noite de 14 de abril de 1912. A sequência de erros do Titanic é impressionante de tão simples. Tudo começou quando um oficial foi trocado de última hora e, na correria, ele esqueceu de entregar uma coisa minúscula, a chave do armário dos binóculos. Resultado, o armário ficou trancado. Os vigias lá no alto do navio não tinham como enxergar direito no escuro. O iceberg só foi visto quando já era tarde demais. Uma chave. Uma única chave esquecida. Um detalhe que ninguém daria a mínima importância. Mas esse detalhe começou uma reação em cadeia que terminou com mais de 1.500 pessoas mortas nas águas congelantes do Atlântico. É um lembrete trágico e impressionante de como a segurança de milhares pode depender da menor das coisas. E agora a gente chega na história mais impressionante de todas. Um momento em que o maior erro da história não aconteceu. E não aconteceu porque um homem decidiu cometer outro, o erro de desobedecer. E o que ele fez, ou melhor, o que ele não fez, é de arrepiar. O cenário é 1983, o auge da Guerra Fria. O mundo vivia com o coração na mão. Estados Unidos e União Soviética tinham mísseis nucleares apontados um para o outro, prontos para disparar a qualquer momento. A aniquilação total era uma possibilidade real, de verdade. Numa noite de setembro, num bunker secreto soviético, o impossível acontece. Os alarmes disparam. O sistema dizia que 5 mísseis americanos estavam vindo.
O protocolo era claro: retaliação imediata. O oficial no comando, Stanislav Petrov, tinha minutos, poucos minutos, para confirmar o ataque e dar o sinal que iniciaria o fim do mundo. Mas alguma coisa parecia errada para ele. A intuição dele gritava que era um erro. Ele pensou, um ataque de verdade seria com centenas de mísseis, não só 5. Então, contrariando todo o treinamento, todo o protocolo, ele fez a maior aposta que alguém já fez. Ele pegou o telefone e reportou o alarme como uma falha no sistema. Ele desobedeceu. E ele estava certo. Era um alarme falso. Depois descobriram que o satélite tinha confundido o reflexo do Sol em algumas nuvens com o lançamento de mísseis. É quase absurdo. A decisão de Petrov, o erro dele de não seguir as regras, evitou uma guerra nuclear total. Isso é impressionante. O mundo sobreviveu àquela noite literalmente por causa da intuição de um homem. Quando a gente olha para essas histórias todas, fica muito claro que a história não é uma linha reta previsível. Ela é frágil, ela é caótica e, muitas vezes, ela é decidida por detalhes impressionantes e totalmente inesperados. A gente viu como um descuido num laboratório deu ao mundo os antibióticos. Como uma palavra mal traduzida condenou 2 cidades inteiras. Como uma chave esquecida afundou um navio que nem Deus afundaria. E o mais impressionante, como a decisão de um homem de não fazer nada salvou tudo. O que isso tudo mostra, afinal? Que essas histórias não são só sobre erros, elas são sobre como a nossa existência é impressionantemente imprevisível. Elas mostram que a linha que costura a nossa realidade é muito mais fina do que a gente imagina. E aí fica a reflexão, né? Se o passado foi moldado por tantos acidentes, qual será o pequeno detalhe, o erro que está definindo a história neste exato momento?